Falo ainda em 3 de outubro e volto para dizer o seguinte: cínico é aquele que, ao falar sobre uma determinada verdade, sobre um determinado fato, o descontextualiza para afirmar seu próprio interesse. Este é o cínico. O cínico olha nos olhos daqueles que está sendo trucidado pela realidade e afirma esta realidade de um modo que a possa conduzir aos seus próprios interesses. Este é o discurso cínico. Não estamos falando da filosofia dos cínicos gregos. Não. Estou falando do cínico, aquele que convive conosco no cotidiano. Este é o cínico. Hipócrita. O hipócrita é aquele que, sabendo da realidade que vive, a distorce, a reconstrói, de modo a trazer para si benefícios. O discurso hipócrita é aquele que sobrevive a partir da distorção. Observem que o que existe de comum entre a expressão cinismo e hipocrisia é o interesse que está por trás daquele que organiza um dado discurso, um modo de fala. A política do nosso tempo é a política do cinismo, é a política da hipocrisia. Mas se formos pensar mais profundamente, nós vamos perceber que a política do nosso tempo ela é uma derivação do nosso modo de relacionamento interpessoal. A política não nasce do nada, assim como do nada não nasce o político. Ninguém erra o caminho e se transforma em senador da República, vereador, prefeito, não. Alguém assim o quis, alguém discursou, alguém convenceu alguém. Só que o discurso que convence, e por isso que o discurso é relevantíssimo, nos dias de hoje tem sido um discurso hipócrita, que mostra um mundo que não existe, mas que faz com que as pessoas creiam neste mundo que lhes é contado. O discurso cínico constrói representações políticas gigantescas que conduzem povos. Falo tudo isso porque o que acontece no Oriente Médio pode nos trazer consequências abissais. Toda vez que se fala sobre os 42 mil mortos de Gaza, as quase 20 mil crianças que morreram naquele lugar, o governo de Israel sempre diz que não as matou. Quem as matou? Não é possível fazer a afirmação de que essas crianças não foram mortas sem que o discurso seja um discurso cínico, hipócrita. Cínico porque a realidade está ali e eles não negam a realidade. Eles geram um contexto capaz de afirmar seus interesses políticos e de poder. Hipócrita, porque torcem a realidade também, de modo a trazerem para si hordas de fanáticos que lhes permitam seguir fazendo o que fazem. E assim, caminhamos como humanidade. No post que fiz ainda hoje, e que já está no ar, eu falava sobre as nossas capacidades cognitivas.
Não é possível que nós possamos construir as nossas próprias vidas, e aí falo com um certo egoísmo, sem que nós possamos compreender o mundo em que vivemos e aqueles com quem interagimos. Observem que, inclusive, nas nossas relações pessoais, as mais pueris, o cinismo e a hipocrisia campeiam. Os exemplos mais acabados de hipocrisia se viabilizam pelas redes sociais. Olha o Instagram. No Instagram todos somos felizes. A vida é feita de tintins, tears, felicidade, alegria, coisas efusivas, comemorações. Mas o mundo não é esse. O mundo não é esse. O cinismo também se apresenta de maneira completa nas redes sociais. Porque pegamos determinadas realidades, as descontextualizamos e, a partir desta descontextualização, afirmamos os nossos interesses pessoais e, às vezes, não declaráveis. Assim a gente faz. Quem somos nós? Isso é uma pergunta que a cada dia bate mais forte nas nossas portas. Quem somos nós? Quais são as pessoas que estão conosco? Que sentido devo dar à minha existência como ser humano? Disse a vocês em um outro post que acompanho com muito interesse porque gosto da matéria, as questões de geopolítica, o discurso feito pela diplomacia, a arte de exercitar o cinismo e a hipocrisia vem plasmada na arte da diplomacia. Tudo que está escrito no discurso diplomático, tudo que é dito no discurso diplomático é calculado, é pensado. Existem efeitos que precisam ser retirados do discurso político, o discurso diplomático. O cinismo e a hipocrisia recheiam as falas dos líderes mundiais. Ou pensam vocês que Churchill não disse dizimem aqueles bárbaros, se referindo às tribos da África do Sul? E assim fizeram, lançando gás venenoso. Se é certo que a história é contada por quem vence, menos certo não é que a essa mesma história oferece o dia após o outro. Não é possível, voltando ao tema central que eu queria tratar aqui, que as pessoas não vejam o genocídio que está sendo praticado no Oriente Médio e a escalada que essa bosta destas guerras podem trazer para as nossas vidas pessoais, para os nossos cotidianos. Não esqueçam, Hormuz, o Estreito de Hormuz, fica ali, no Oriente Médio. O Canal de Suez fica ali, e por ali passa petróleo. E o petróleo alimenta o mundo. E o petróleo define o custo de alimentos, e etc, etc, etc. Isso é um dos elementos que as guerras trazem para nós. Mas esse não é o que mais me importa. O que me importa são as consequências humanitárias. Quando se dizimam milhares e milhares de crianças e as pessoas são incapazes de deplorar este fato que está aí para ser visto por quem quiser ver. Portanto, o cínico e o hipócrita, acreditem, podem definir as nossas existências e o nosso futuro. O que eu posso fazer além de fazer o que eu estou fazendo? É isso, tranquilizo minha consciência, me exponho como pessoa e digo para vocês sinceramente, tá difícil, muito difícil.